segunda aula. O tema que preparei para vocês hoje é a autonomia municipal e o Instituto da Intervenção. No caso aqui, a intervenção do Estado, né, membro, sobre o município. Vamos lá. Autonomia municipal. Primeiro, se você pegar a Constituição Federal de 88, você, abrindo ela, terá ali primeiro, né, toda o título primeiro dos princípios fundamentais, depois título segundo, direitos e garantias fundamentais, em que você analisa desde o capítulo 1º, direitos e deveres individuais e coletivos, até os partidos políticos, do capítulo 5, para então, a partir do título 3º da Constituição Federal, você efetivamente entrar na organização do Estado, ou seja, como o Estado brasileiro ele se divide, como ele distribui as suas competências, tendo em vista tratar-se, né, conforme consta no próprio título 1º dos princípios fundamentais, de uma república federativa, portanto, né, composta, né, artigo 1º da Constituição, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal. Vejam só, já no artigo 1º da Constituição Federal, como nós já falamos na aula passada, o município é reconhecido e alçado, diferentemente às outras, ao modelo constitucional das constituições precedentes, né? Ele é efetivamente alçado a um componente desta federação, República Federativa do Brasil. Mas vamos lá, então. Como eu dizia para vocês, artigo 1º nos apresenta o município como parte da federação, estamos já carecas de saber disso, e aí, né, a partir, então, dos artigos 18 em diante da Constituição, né, nós vamos efetivamente compreender como que esse Estado brasileiro se organiza, né? E a partir daí, então, no artigo 18, que está aqui reproduzido, nós temos o quê? Temos a seguinte redação: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Portanto, né, se você me perguntar onde está a matriz, a base constitucional para a autonomia dos municípios, está expresso no próprio caput do artigo 18 da Constituição Federal, quando se refere à autonomia a todos os entes da federação. E aí, lá no artigo 1º, República Federativa do Brasil, incluindo o município, aqui repetido novamente município, todos eles autônomos, porém, eu grifo aí, essa autonomia, ela está desenhada na Constituição Federal, então, nos termos da Constituição Federal. Aí, no parágrafo 1º, se prevê que Brasília é capital federal, parágrafo 2º, disposição sobre os territórios, parágrafo 3º, a disposição sobre os estados. Além deste dispositivo, que, como eu disse, é o dispositivo geral da autonomia de todo e qualquer ente da federação, inclusive do município, nós vamos ter também na Constituição Federal um recorte, um bloco normativo específico, que está, né, aí definido entre artigos 29 e 32, então 29, 29A, 30, 31 e 32, são 5, né, dispositivos aí, em que 32 não, 32 desculpa, 32 já é Distrito Federal e territórios, então corrijam aí, do 29 ao 30, então esses 4 dispositivos, porque é 29, 29A, 30 e 31, nós temos efetivamente as disposições mais específicas do município, né? Sendo que o que nós vamos focar aqui é o 29, o 30, né? Citando depois o 31
na questão da intervenção, na fiscalização pelo Tribunal de Contas. Mas vamos lá, voltando então, repito, a disposição constitucional geral para a autonomia de todos os entes da federação é o artigo 18, né, que prevê expressamente que todos os entes da federação têm autonomia, e que essa autonomia, por sua vez, está desenhada, está disposta, está aí colocada no próprio texto da Constituição Federal. E aí, então, nós temos, efetivamente, aqui, uma disposição no parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição, específica para os municípios. Então, artigo 18, parágrafo 4º, diz o seguinte: a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, então percebam, pessoal, são 4 fenômenos aí citados: criar, incorporar, fundir e desmembrar, ok? Então, criar, incorporar, fundir e desmembrar municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Essa é a redação da emenda constitucional número 15, de 1996. Muito bem. Este assunto especificamente, né, eu estou aqui citando a existência da disposição no artigo 18, parágrafo 4º, sobre criação, incorporação, fusão, desmembramento de municípios, né, pessoal? De tal forma que esta disposição será depois estudada num momento oportuno, aqui na nossa disciplina, como transformações dos municípios. Aí nós vamos entender melhor, porque como aí você vê, está citada a lei estadual, e nós temos lei estadual sobre isso, temos também disposição na Constituição do Estado, então nós vamos ter que fazer essa costura, e daí vamos entender especificamente como que é criado, como é incorporado, fundido e desmembrado, e qual a diferenciação que se faz na doutrina a respeito desses fenômenos. Então, são o que nós chamamos aí um tema de transformações do município, né? Seja pela criação, seja por incorporação, fusão ou desmembramento. Estou aqui apenas citando. Aí, seguindo, no artigo 19, né, nós temos uma disposição que se aplica a todos os entes da federação e, em especial, aos municípios também, que é uma série de proibições, né, em que alguns objetivos aí estão colocados. O primeiro deles, né, é vedado à União, Estado, Distrito Federal e municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então aí, né, nós estamos aí diante do Estado laico, Estado que, pela laicidade, ele não deve, né, misturar-se e imiscuir nos assuntos da religião, e aí a disposição expressa, né, que inclusive já foi levado ao judiciário em mais de uma oportunidade, em diferentes situações práticas, que depois eu também vou citar, mas é uma disposição em que claramente é desejo do nosso legislador constitucional de deixar claro que os cultos religiosos não podem nem ser subvencionados, auxiliados, estimulados pelo Estado brasileiro, como também, né, embaraçados, né, dificultados. Então, aí nós temos uma disposição geral que decorre, né, da disposição constitucional de que o Estado é laico, não tendo, portanto, uma religião oficial e também não sendo aceitável, portanto, esse tipo de relação entre o Estado, seja ele União, Estado, Distrito Federal, municípios e as religiões e as igrejas, tá? Segundo ponto aqui, segunda vedação no artigo 19, é a recusa de fé aos documentos públicos. Essa é uma disposição antiga dos textos constitucionais brasileiros, como vocês sabem, que decorre
né, muito do princípio da legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Então, os documentos públicos, ou seja, produzidos pela União, Estados, municípios e Distrito Federal, terão aí a fé pública, ou seja, terão essa presunção de legalidade e legitimidade. Isso vocês já conhecem do direito administrativo. Então, temos aí uma disposição no sentido de que o Estado, em geral, seja ele no nível da União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, não poderão, nos documentos que eles produzirem, né, recusar esta fé pública, né, ou, como se diz, né, pelo princípio da legalidade e legitimidade, são considerados legítimos e feitos conforme a lei até prova em contrário. E terceira vedação, disposição do artigo 19 é criar distinção entre brasileiros e preferências entre si. Isso daí, às vezes, pode parecer uma disposição tão óbvia, né? Mas, às vezes, você vê uns legisladores, principalmente municipais, com uma criatividade enorme, né? Fazendo leis municipais em que, em alguma medida, você discrimina os brasileiros e até fixa preferências entre si. Então, nesse sentido, seria absurdo, vamos assim imaginar, apenas a título de hipótese, um projeto de lei de um vereador de um município que previsse que, a partir de então, todo e qualquer concurso público daquele município só poderia ser provido por moradores daquele município. Tá? Então, é uma disposição que eu tenho certeza que, se vocês pesquisarem na jurisprudência, eventualmente vão encontrar alguma maluquice desse tipo. Mas é um exemplo aí para ilustrar essa vedação do artigo 19. Aí, então, continuando, né, no texto constitucional, você tem, a partir do artigo 20, 21, você tem a disposição sobre a União, né, depois as competências materiais legislativas, até chegarmos lá no 29, como eu disse, esse bloquinho, 29A, 30, 31, nas disposições específicas dos municípios. Tá? Mas, de qualquer forma, estamos aqui, né, devagar analisando, né, estas disposições específicas do município que confirmam, que realçam aí a sua autonomia. E aí, dentro deste bloco, né, de disposições que se inicia a partir do 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, né, que são as disposições sobre competências materiais legislativas, eu recorto aí para vocês o artigo 23 da Constituição Federal, em que ressalta em vermelho, né, a expressão competência comum. Então, diz o artigo 23 da Constituição, é competência comum da autonomia da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, isso não vulnerando a autonomia, muito pelo contrário, né? A Constituição atribui a todos eles a autonomia, mas também essas competências comuns, né? Para, primeiro, zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas, conservar o patrimônio. Segundo, cuidar da saúde e assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Terceiro, proteger os documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Quarto, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Quinto, proporcionar os meios de acesso à cultura, educação, ciência, tecnologia, a pesquisa e inovação. Sexto, proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, competência aqui ambiental. Sétimo, preservar as florestas, a fauna e a flora, a redação aí ruim do texto constitucional, né, na medida em que todos eles são elementos aí do próprio meio ambiente, e flora é sinônimo praticamente de floresta, mas enfim, a tradição do texto que foi sendo repetido, né, no decorrer da história das constituições. Oitavo, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Nono, promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Décimo, combater as causas da pobreza e os fatores da marginalização.
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 11º, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões e direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. E 12º, estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito, a preocupação aí com o trânsito, né? E aí, então, parágrafo único, leis complementares, aí, na verdade, federais, né, fixarão normas para a cooperação entre a União, Estados, Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Bem, sobre essas leis complementares, o legislador está se referindo a cada uma dessas temáticas dos incisos que precedem o parágrafo único. Em relação à questão ambiental, nós temos uma lei complementar, estudaremos lá na disciplina de Direito Ambiental, em que esta distribuição de competência material é feita, né, na lei complementar geral, né, para esta competência comum ambiental. Prestem atenção, competência comum é a competência material, tá? E eu vejo muitas vezes advogados, alunos confundirem competência comum com competência concorrente. Competência comum é para realizar todas essas atividades que estão aí nos incisos do artigo 23, sejam elas pela União, Estado, Distrito Federal e municípios. A competência é material, de realização, tá, destas atividades. Portanto, competência material é comum. E a competência legislativa concorrente, que está lá no artigo 24, e citando expressamente apenas União, Estado e Distrito Federal, esta competência concorrente, que não se confunde com esta comum, é uma competência legislativa, ou seja, para legislar, produzir leis sobre aqueles assuntos que estão no artigo 24. E, por sua vez, numa interpretação sistemática, você junta o 24 ao 30, inciso segundo, que aí você agrega, então, os municípios da competência legislativa concorrente, né? Então, não confundam, não invertam, não digam, olha, a competência comum legislativa. Não, está errado. Competência comum é material, são só, né, essas realizações, essas atividades que estão aí nos incisos do artigo 23, ok? E competência concorrente, né, essa terminologia, competência concorrente, não confundir com comum, você não pode falar, então, competência comum legislativa, não existe, né? Competência concorrente legislativa ou competência legislativa concorrente. Então, em resumo, competência material é a comum e competência legislativa, de legislar sobre determinados assuntos, né, aí colocando 24 com 30, inciso segundo, competência legislativa é a concorrente. Tudo bem? Então, temos aí, né, a competência comum, em que pese ser uma competência para realizar uma série de atividades previstas nos incisos do artigo 23, esta competência material comum não retira efetivamente a autonomia do município, né, que é aqui o objeto da nossa preocupação.